Já passamos pelo ano 2000. Ferrari, Porsche Não tô lembrado, não. e alguns entusiastas já deram as caras por aqui. Agora o ano é 2001. Nossa! Foi aberto com um italiano lendário que ronca com um V12 aspirado gritante. Mas quem disse que é só italiano que constrói lenda? Não sei. Os alemães, além da Porsche, entravam na década de 2000 fingindo não estar vendo nada. Mas era só fingindo mesmo. Oi, 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 oi! O mundo estava entrando em uma nova era. A tecnologia digital começava a avançar. Celulares, computadores e, claro, os próprios automóveis. E enquanto muitas marcas estavam tentando entender como integrar a eletrônica de forma inteligente em seus sistemas, a Mercedes-Benz resolveu meter o louco e entrar de vez nessa novidade. Simplesmente, ela decidiu exagerar. A proposta era ousada: criar um modelo Roadster, um Gran Turismo, que não fosse apenas bonito ou confortável, mas que fosse uma verdadeira vitrine tecnológica e com muito luxo, e ainda ter um adicional diferenciado. Um carro que mostrasse até onde a engenharia alemã poderia ir, quando o custo e complexidade não eram considerados complexos. E assim nasceu a geração R230 da linha SL. É o nosso tema do vídeo. Nascida para substituir a antiga geração R129. Um carro que prometia ser tudo ao mesmo tempo. Luxuoso, rápido, confortável e absurdamente tecnológico. Um carro que na teoria era perfeito, mas que na prática, bom, nada vai ser perfeito, né? É verdade. E ainda nesse vídeo, vamos dar uma breve explicação de como funcionam as siglas da Mercedes. SL, CL, GL e por aí vai. Vocês são muito bem-vindos ao canal Saber Inovador, assim como aquele likezinho maroto para fortalecer o canal. Não se esqueçam de conferir também as suas inscrições. Comentários sempre são bem-vindos. Sem mais delongas, e desça a vinheta. Bom, para entender a geração R230, é preciso olhar para sua antecessora, a R129. Um carro extremamente bem construído e respeitado. Mas o mercado mudou, né? No início dos anos 2000, o que valia era desempenho e tecnologia, só que sem perder a classe e a beleza. A Mercedes percebeu que precisava ir além. Em 2001, surge a geração R230, com uma nova proposta completamente diferente. O teto rígido retrátil elétrico substitui a capota tradicional e transforma o carro em dois, coupé e conversível, o adicional diferenciado. Além disso, a quantidade de eletrônica embarcada era enorme para a época. Não era apenas um carro, era um experimento tecnológico sobre rodas. Esse projeto teve início em janeiro de 96, começando com esboços envolvendo 10 designers da Alemanha, Califórnia e Japão. Centenas de desenhos foram feitos e apresentados aos responsáveis pelo projeto, mas ainda assim não se tinha o desenho perfeito. O desenho que fosse digno de levar a sigla SL. O projeto progrediu em dois formatos diferentes, com a maioria deles inicialmente com protótipos em argila. O desenvolvimento do projeto em ambiente virtual ocorreu em uma sala repleta de tecnologia de processamento de computador de última geração, conhecida como o CAV. Essa tecnologia também foi usada anteriormente para projetar o W203 em 95. Em julho de 2001, após mais de 5 anos de desenvolvimento, o então agora nomeado com a sigla SL foi revelado e apresentado no Salão de Automóvel de Frankfurt. A produção começou em outubro do mesmo ano, na fábrica de Bremen. Pouco tempo depois, o carro já estava fazendo muito sucesso. Bom, antes de aprofundar na história desse esportivo, como prometido, uma abordagem sobre as siglas da Mercedes. Inicialmente, é importante saber que, falou em Mercedes e a sigla AMG acompanhou, isso quer dizer encrenca. É só pedrada, motores monstros e muito torque. A AMG é uma divisão de esportivo da Mercedes, especializada em fabricar motores à mão, de alta potência, que inclusive equipa outros supercarros de marcas diferentes, como é o caso dos modelos da Pagani, o Pagani Zonda e o Huayra, além de alguns modelos da Aston Martin. A sigla homenageia os fundadores Hans Werner Alfred e Erhard Melcher, além da cidade natal de Alfred, Gorros Raspar. Sei lá se eu falei certo esse nome alemão. Além dessa divisão de esportivos, a Mercedes mantém uma padronização de siglas para seus modelos. Parece um pouco complicado,
mas vou explicar o mais simples possível. Preguiça. Primeiramente vem a sigla referente ao estilo e a carroceria, CL, EQ, GL e SL. E depois vem a sigla da classe, A, B, C, E, S e G. Cada sigla faz referência ao nível de classe e tamanho do carro. A e B para compactos, C, sedãs e peruas médios, E, sedãs, peruas e cupês esportivos de porte médio ou grande, S para topo de linha, luxo extremo e grande porte, e o G para modelos off-road. Depois ainda existe um detalhe importante relacionado ao código de projeto, que era representada por uma letra e a geração por números, como é o caso do modelo do tema do vídeo, R230. R de Roadster e 230 referente à quinta geração do modelo Mercedes SL. Bom, acho que ficou claro aqui a nossa aula sobre siglas da Mercedes. Agora voltando ao tema do vídeo. O Mercedes SL, durante os anos 2000, foi fabricado em diversas versões, sempre considerando a configuração de motor dianteiro e tração traseira. Desde versões com motorização menos agressiva, partindo de 245 cavalos, com motor V6 com aproximadamente 350 Nm de torque, aos topo de linha, os modelos SL55 e SL65, verdadeiros GTs, Gran Turismos, com motores V8 e V12, AMG, com potências de 500 e 612 cavalos, respectivamente. O torque da versão com motor V12 passava dos 1000 Nm. Bom, eu já avisei que a AMG não brinca em serviço, né? E para não expandir tanto os limites desse vídeo, vou focar apenas nessas duas versões. O Mercedes SL55 possui um motor V8 com a sigla Compressor, com K. Essa nomenclatura comercial se referia ao supercompressor instalado no motor. Essa tecnologia teve origem em 1921 e foi sendo aprimorada ao longo dos anos, desenvolvida pela equipe Daimler-Benz juntamente com a assistência de Ferdinand Porsche. Olha só, o cara não só ajudou o Hitler, hein? Já o Mercedes SL65 possui um motor V12 biturbo de 6 litros, o famoso M275 AMG, com intercooler e todo em alumínio. Esse motor foi a base para o desenvolvimento do motor M158, que equipava o Pagani Huayra. Caralho. O SL55 era equipado com a transmissão automática 7G Tronic, de 7 velocidades. Já o SL65 era equipado com um câmbio AMG Speed Shift de 5 velocidades, 5G Tronic. Essa transmissão foi escolhida para a versão V12 biturbo devido ser uma das únicas transmissões da época que suportava o torque maciço do motor monstro, que era superior a 1000 Nm. Essas duas versões da série SL também já eram equipadas com o sistema ABC, Active Body Control, sistema de suspensão totalmente ativo, desenvolvido pela própria Mercedes. Era uma tecnologia que permitia o controle de inclinação de carroceria em curvas, frenagens e aceleração por meio de cilindros hidráulicos e sensores. Ajustava a altura do veículo em frações de segundo para garantir um rodar extremamente suave. Foi aprimorado para reduzir esses movimentos em condução dinâmica, sendo considerado um item de série desses carros. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Marquinhos de Freitas, troca de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Marquinhos de Freitas. Oh my God. Mesmo com esse monte de tecnologia, o SL55 e 65 possuíam um consumo de combustível elevado, com um peso entre 1,7 a 2 toneladas. Caracas. Seu reservatório de combustível era de cerca de 80 litros. Gasolina, é claro. Mas aí vem uma surpresa. Apesar de serem considerados modelos com um peso elevado, os números relacionados à aceleração em velocidade máxima não o deixavam a desejar. O SL55, se configurado sem limitações de fábrica, poderia atingir 300 km por hora, com uma aceleração de 0 a 100 em 4,7 segundos. Que cidade é essa, Júnior? Minha nossa senhora, por que toda essa velocidade conduzindo esse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior! Já o Mercedes SL65, o mais agressivo da geração, a AMG, é claro, poderia atingir 320 km por hora na icônica versão limitada Black Series, com uma aceleração de 0 a 100 em 3,8 segundos.
Ah, e uma curiosidade interessante. Essa versão do SL65 não era conversível, não tinha capota rígida. Tudo fazia parte de um plano de ser ainda mais leve para obter mais desempenho. Esses carros poderiam superar facilmente a velocidade de Ferraris da mesma época, principalmente o SL65, com seu torque de caminhão. E o mais impressionante era que eram modelos que representavam puro luxo dos automóveis. Faziam sucesso na cultura pop, música, videogames. Que lindo, cara! Agora falando sobre o visual do Mercedes SL dos anos 2000. O designer foi um marco, apresentando faróis duplos ovais distintos e uma carroceria mais curva e aerodinâmica, que antecipou as tendências da década de 2000. Mas ainda ele retinha uma estética mais conservadora, remetia ao visual dos sedãs. O destaque mais importante desse carro realmente era o seu conceito inovador de estrutura, Roadster com capota rígida. Com apenas 16 segundos, o carro se transformava de um coupé e um conversível estiloso. O espaço interno era apenas para 2 assentos. Em 2006, o modelo passou por um facelift que acabou deixando um visual um pouco mais agressivo. Rodas maiores e alguns detalhes reforçavam de forma mais convincente a esportividade. E ainda na década de 2000, no ano de 2008, o carro recebe uma repaginada visual muito mais profunda. Agora estamos falando de uma mudança digna de nova geração. É verdade. Mas ainda não foi nova geração. Ué? Faróis e lanternas ganharam um novo formato. Grade ganhou um novo conceito com um logo maior e central. Não parecia mais o mesmo carro. Na icônica versão limitada, Black Series, até o seu comprimento e largura foi afetado. Já no interior do Mercedes SL, com Alcântara no volante, Alcântara no carro, couro, madeira, fibra de carbono e alumínio criam um ambiente sofisticado. Apesar da esportividade, o luxo era requisito. O painel mistura analógico com digital, refletindo a transição tecnológica da época. A dirigibilidade, é confortável, é estável, especialmente em altas velocidades. Fala, minha Nossa Senhora! Bancos com regulagem eletrônica e função de massagem, aquecimento e ventilação. Uma fusão impecável entre a esportividade de um autêntico roadster e o máximo de luxo. Parecia até um sonho. Bom, um sonho que poderia virar um verdadeiro pesadelo. Pois agora entra o nosso quadro, os defeitos clássicos. A complexidade das novas tecnologias incorporadas na geração R230 traz algumas complicações. O sistema de carroceria ativa, o ABC, é caro demais e pode falhar. Prepare-se o seu bolso. Você tá falando sério? Seu sistema elétrico possui diversos modos sensíveis que podem começar a indicar problemas aleatórios, meio difíceis de serem mapeados e priorizados para a solução. O teto retrátil, que era o encanto desse modelo, poderia desencantar e apresentar defeitos mecânicos. Ih, rapaz. E falha na vedação. Poderia chover dentro do carro, parecendo um Chevette. Nós vai entrar na porrada. Mas apesar do carro ter esses problemas históricos, o carro era incrível e caro de se manter. Realmente era para quem gosta e para quem tem grana. Eu no momento só gosto. O Mercedes SL dos anos 2000 iniciou uma nova fase para a marca alemã, com foco em tecnologia e desempenho. Representou o auge da engenharia de sua época e com certeza serviu como base para novas inovações. E esses são meus desenhos que fiz dos modelos SL55 com o primeiro visual e o SL65, o último visual dos anos 2000. E assim chegou o final do vídeo do Mercedes SL. Muito obrigado por acompanhar o meu conteúdo. Por favor, não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto para fortalecer o canal e confiram suas inscrições. Comentários sempre são bem-vindos. Eu estou indo nessa, fiquem com Deus e até breve. Valeu!